Bom, voltando para os 10 aspectos, né, os 10 aspectos eles são divididos em 3 subgrupos, tá. Então o primeiro subgrupo é um subgrupo de abuso infantil. E aí dentro de abuso infantil eles falam de abuso psicológico, abuso físico e abuso sexual. Abuso psicológico tem muitas formas de uma criança e esses um adendo importante que eu não mencionei, os eventos adversos na infância, eles são considerados até os 18 anos, tá. Então, embora no início da vida tenha um impacto maior, porque nós temos mais neuroplasticidade, eles acompanham esses acontecimentos e consideram relevante, mesmo que tenha acontecido com 14, 15 anos, 18 anos, então eles consideram ainda que essas fases, elas vão gerar uma repercussão que também são passíveis de gerar impacto na vida adulta, de forma que tem que ter um olhar mais cuidadoso, né. Então, só esse adendo que eu não tinha falado ainda. E aí abuso psicológico, tem várias formas de existir abuso psicológico, né, principalmente, assim, se nós vamos pensar num pai, numa mãe, um pai que tenha um transtorno de psicopatia, uma mãe narcisista, todas essas nuances, né, que são transtornos mentais, eles mudam um pouco a forma com que os pais eles tratam os filhos, se eles não se cuidam, se eles não se tratam, se eles não têm um acompanhamento, se eles não têm um entendimento da repercussão disso, né. E normalmente, abusos psicológicos vêm muito de pais assim, né, que existem alguns transtornos, mas obviamente não só, a gente não pode rotular as pessoas as quais apresentam, algum abuso psicológico que ela tenha transtorno, né. Não necessariamente o fato dela fazer abuso psicológico em cima do outro é uma caracterização de que ela tem algum transtorno, pode ser doido mesmo, né. E aí e aí existem pessoas doidas no mundo. Então essas questões de abuso psicológico têm muito a ver com manipulação, com mentira, com gerar sofrimento, né, com gerar esse contexto que é um contexto aversivo, é um contexto danoso psicologicamente. Então abuso psicológico, abuso físico, bater, efetivamente, né, então a criança apanhar, definitivamente não é uma boa educação, embora todo mundo diz assim: "Ah, mas eu apanhei e não tenho nenhum remorso disso, não tenho, né, não ficou nenhuma sequela, sou um adulto saudável", enfim. Embora muita gente fale isso, né, óbvio que isso deixa algum nível de cicatriz. Então, principalmente a depender da idade da criança, sabe, isso é realmente considerado uma experiência diversa na infância, ter passado por algum abuso físico, né, de apanhar. Então, não acredite que bater nos seus filhos seja um caminho adequado de educação. "Ah, mas eu tenho que dar limite", limite não se dá batendo, né. Pense em você conversando com um adulto e você querendo impor determinado limite, tu bate nesse adulto, né. Por exemplo, digamos que tu seja um empresário e que tu tenha um time para liderar. Tu bate no teu time para ele fazer o que tu quer? Então por que cargas d'águas isso seria um meio efetivo para educar uma criança, né. "Ah, Jéssica, então qual é o meio?" O Guilherme que sempre diz, né, ele apanhou bastante do pai dele, assim. E e ele sempre diz que uma dor maior era a conversa da mãe dele, e não apanhar do pai. Por quê? Porque gerava mais efeito, porque ele realmente se sentia: "Puts, eu tô fazendo uma coisa que tá errada, e a minha mãe tá aqui com todo o carinho do mundo, me dando uma pancada", no sentido de me colocar no trilho, só que de uma forma que é o certo de ser feito, conversando, né, mostrando, dizendo, hã, evidenciando, né, não necessariamente batendo. Então isso é caracterizado como um abuso infantil e abuso sexual, né. Abuso sexual sem dúvida nenhuma, uma das experiências adversas que mais gera consequências negativas. Então qualquer tipo de abuso sexual
né, um estupro ou mesmo que não tenha acontecido, mas que tenha, eh, um toque que não tenha sido autorizado, mesmo que assim, uma criança não tem muito entendimento do que é certo e do que é errado, né, e ela só vai rever a repercussão disso lá na frente. Então, por vezes, um toque que pode ser uma coisa, assim, inofensiva, a depender não é, sabe. Então, assim, tem que ter muito cuidado com as crianças em relação a isso, né. Quando eu digo que essa questão que eu falei no início de proteger, isso é uma das proteções que tem que ser feita. Tu tem que cuidar o que o teu filho, se tu tem filho, tu tem que cuidar o que ele consome na internet. "Ah, mas eu tô tirando a privacidade dele". Privacidade o quê? É uma criança, ela não tem discernimento das coisas. Essa criança não tem privacidade. Essa criança, ela está sendo moldada. Se você dá privacidade para essa criança sem moldar qual é o caminho a ser seguido, o que vai moldar é o que ela acessa de informação. E daqui a pouco ela está acessando informações na internet que não são aquelas que deveriam estar sendo acessadas. E pornografia é um caso, né. Então, cuidado, cuidado com o que os teus filhos, os jovens, eles têm acesso, porque isso é muito danoso, né. Então não necessariamente, hã, só um abuso, mas um contato muito precoce com essas coisas, né, olhar pornografia na internet, também, o risco de quantas vezes uma criança começa a conversar com um adulto e daqui a pouco: "Ah, eu vou encontrar meu amiguinho", e acontece tantos casos que nós vemos. Proteja as crianças, porque isso é um dos aspectos que gera um maior nível, de experiências adversas e que tem um impacto pior. Então, o abuso infantil, né, que é a primeira categoria, ela vai ter esses 3 tipos de experiências adversas, que são as experiências psicológicas, físicas, e sexuais, tá. Depois a gente tem disfunções domésticas por categorias. Quais são essas categorias? Abuso de substância, então ter um pai e uma mãe que se drogam, que são alcoólatras, que têm algum abuso de substância ou pessoas próximas, um primo, um tio, uma vizinha, mas pessoas muito próximas que têm esse abuso de substâncias e que a criança acompanha todo esse drama, isso pode ser um evento traumático. Doenças mentais, né, então ter alguém na família com doença mental, ter alguém que tenha ali muito próximo uma esquizofrenia, tem uma bipolaridade não tratada, né, porque esses transtornos mentais eles obviamente são muito passíveis de serem tratados. Agora quando eles não são tratados, eles geram repercussões bem adversas. E se a criança convive com isso, é como se ela tivesse se sentindo sempre ameaçada. E essa sensação de ameaça, que é o grande problema, né, do ponto de vista de ser caracterizado como uma experiência diversa. Então, essas doenças mentais, mãe sendo tratada com violência pelo pai, é bem específico, assim, essa experiência diversa, porque o vínculo afetivo com a mãe é diferente, né, então a criança que vê a sua mãe sendo maltratada pelo seu pai, isso gera uma repercussão muito negativa a ponto de ser considerado uma experiência diversa. Comportamentos criminosos em casa, então alguém é preso, rouba, mata, qualquer qualquer comportamento criminoso também é considerado uma experiência diversa, né, se a criança acompanha isso. E aí a gente fica pensando, pensa em ambientes que isso é o normal. Não tem como não ter repercussões, depois tu vai entender o porquê que não tem como não ter repercussões. E por fim, ainda dentro dessas disfunções, de categorias, né, disfunções domésticas, separação dos pais. A depender da forma que acontece, a depender da idade da criança, uma separação dos pais pode gerar uma repercussão na vida dessas crianças. Mas Jéssica, então é melhor não se separar? Se houver um relacionamento ruim, é óbvio que é melhor se separar, né. Tu vai fazer a criança ficar convivendo com briga o dia inteiro, com infelicidade, com é óbvio que essa criança sente. Então, isso não é o fato que vai dizer assim: "Ah, nenhum dos pais deve se separar, porque isso vai ser considerado pela criança um evento adverso". Não,
né, pelo contrário, se tá vivendo mal, manter isso é pior. Agora, tem que entender que vai gerar alguma repercussão, e aí a gente tem que ir nivelando isso para que seja o menos danoso possível para a criança. Por isso que pais que têm crianças entre 4, 5, 6, 8 anos, né, 10 anos, tem que entender que essa separação ela precisa ser uma separação amigável e que essa criança precisa conviver com ambos os pais de uma forma amigável. É adultos que estão colocando em risco a vida de uma criança, então sejamos adultos, né, e sejamos responsáveis nesse processo, que sim pode ser considerado uma experiência adversa. E o último a última categoria, né, é negligência, que vai constituir negligência emocional e negligência física. Então negligência emocional é a criança ter aquela sensação de abandono, em que ela não tem com quem contar, ela não tem com quem se apoiar, ela sente que ela é sozinha, isso é considerado uma negligência emocional. E negligência física, que é quando também, assim, a criança não tem uma estrutura básica, né, não tem uma casa direito, não tem segurança, não tem onde dormir, não tem, assim, o que seria uma estrutura física adequada para a sobrevivência, não existe esta estrutura, existe uma negligência nesse aspecto, isso também pode gerar, desencadear, né, essas experiências adversas. Então essas são as 10 categorias de experiências adversas na infância, que são consideradas, entre aspas, né, traumas, que pode gerar repercussões na vida adulta.